Olá, queridos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Edinaldo. Estamos aqui para mais um Somente a Escritura, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Ficamos aqui na rua Paulo Lício Riso, número 207, próximo à Câmara de Vereadores da cidade. Somos uma igreja histórica e reformada e ligados aí à Igreja Presbiteriana do Brasil e temos como regra de fé e prática a palavra do nosso Deus. Hoje é 19 de dezembro de 2024, estamos aí na reta final deste ano e pela graça de Deus, mais um Somente a Escritura. Quero aqui já fazer uma ressalva que este programa está sendo gravado, tendo em vista que hoje nós temos uma reunião importante aqui do conselho de nossa igreja e em virtude disso nós estamos gravando e será aí exibida às 20 horas hoje no canal da nossa igreja no TV IPO. Então, pedimos aos nossos irmãos que têm nos acompanhado aí, que não deixe de assistir esta gravação, este estudo, tá certo? E se você tiver alguma pergunta, você poderá deixar aí no chat e a gente vai responder no momento oportuno. Tá bom? Então, a nossa live hoje aqui, ela não está sendo ao vivo, ela está sendo gravada em virtude aí da correria de final de ano, coisas para a gente poder resolver. Então, hoje teremos a última reunião do ano, reunião muito importante, nomeações e outras decisões importantes que o Conselho precisa tomar. Mas contamos aí com a sua participação, com a divulgação e certamente será bênção para a vida de todos nós. Tá bom? Nós estamos aqui caminhando na palavra do nosso Deus e caminhando para a conclusão da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Estamos caminhando aí para a reta final do capítulo 15, um capítulo longo onde ele fala exaustivamente sobre a ressurreição de Jesus e as suas implicações, e ele tentou desconstruir a ideia da não ressurreição, mostrando o impacto que isso causaria na vida dos cristãos, para a nossa fé e assim por diante. O tema de hoje é sobre o corpo da ressurreição. Então, ele já defendeu a tese de que a ressurreição ela tem que acontecer por causa da ressurreição de Jesus, mas agora surge uma pergunta, não é? E a pergunta é a seguinte: bom, se há ressurreição, a questão é quem vai ser ressuscitado e como vai ser ressuscitado? E que corpo eles virão? Então, esse é o tema aqui da nossa conversa de hoje, do nosso estudo desta noite de quinta-feira. E eu quero então ler o texto a partir do verso de número 35 e vamos até o verso 49, que diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato ou tolo, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na ressurreição, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela bênção deste tempo, deste momento.
Obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine e que a tua palavra seja, pela ação do Espírito Santo do Senhor, a espada para poder realmente fortalecer a nossa fé, transformar as nossas vidas e nos dar essa certeza, Senhor, desta ressurreição gloriosa que há de acontecer no dia final. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos então aqui ao que o apóstolo Paulo estava tentando esclarecer àquela igreja, né? É interessante que o apóstolo Paulo ele passa aqui a argumentar diretamente contra a objeção à ressurreição dos mortos, né? Então, lá no verso 12, ele havia levantado essa questão, e os irmãos daquela igreja, eles não estavam conseguindo entender como que os corpos materiais, cheios de fraqueza, né, de morte e que entram em decomposição, como que esses corpos vão ressuscitar. Então, na cabeça de uma igreja cuja a maioria dos membros eram oriundos aí, ou que haviam abraçado a filosofia grega, a matéria não era vista como algo prazeroso, como algo bom, pelo contrário, né? Então, ao olhar para a realidade da morte, ao olhar para a realidade da sepultura, e eles sabiam que as pessoas que haviam morrido se transformaram em pó da terra, e o pó voltou à terra como era, né? Assim diz a palavra do nosso Deus. E aí agora vem os crentes falando de ressurreição. A questão é, como que vai ser isso? Se realmente há uma ressurreição, ele começa a perguntar em que corpos eles virão. Serão cadáveres que vão ressuscitar? É isso que a Bíblia talvez estaria ensinando, ou está ensinando? Então, veja, contrariando, na perspectiva deles, o que a sepultura informa, o apóstolo Paulo passa então a explicar a respeito desse corpo transformado. De modo que o que temos certeza, à luz da palavra de Deus, é que todos os corpos eles vão entrar em decomposição, virarão pó. Esta era a certeza que os gregos tinham. Mas a questão da fé cristã e a ressurreição? Ela vai ser uma realidade? Se ela é uma realidade, como é que fica essa questão se o que foi semeado entrou em decomposição, né? Então, para responder a esta e a outras perguntas, o apóstolo ele vai aqui se valer de algumas ilustrações da criação de Deus, a fim de chamar aqueles irmãos à reflexão. E a primeira coisa, então, que ele vai estabelecer, vai aí do verso 35 até o verso de número 44, ele vai mostrar a diferença entre o corpo que foi sepultado e o corpo que será ressuscitado. Então, ele parte para algumas analogias, e ele começa o verso 35 dizendo assim: mas alguém dirá, e talvez aqui não seja um interlocutor imaginário, ele esteja aqui pensando um personagem que está fazendo uma resposta e ele procurando responder essa pessoa, que seria uma diatribe. Possivelmente as pessoas levantavam esses questionamentos e ele então está respondendo aqui, não a um interlocutor imaginário, mas respondendo mesmo às questões daquela comunidade. Como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? E aí Paulo responde assim no verso 36, insensato, ou seu tolo. E aí ele vai chamar a atenção para as coisas simples da vida, desde o dia a dia daquelas pessoas, aqueles que viviam da agricultura, que plantavam, né? E levando-os também a olhar para outras coisas que foram criadas. Então, veja, ele parte aqui para a diferença entre o corpo que foi sepultado, né? E o corpo que será ressuscitado. Parece que os irmãos da igreja eles estavam sendo influenciados por uma ideia dualista que contrastava o espiritual com o físico. Então eles não conseguiam entender como que essas duas realidades, matéria e espírito, elas poderiam estar numa mesma pessoa.
Então, eles tinham muita dificuldade para entender essa ideia do homem espiritual, da vida espiritual, e o apóstolo Paulo falou muito a respeito do homem natural, do homem carnal, do homem espiritual, e mais uma vez ele vai estabelecer esse contraste, né, mostrando o homem em Adão, que é o homem psíquicos, e ele vai estabelecer um contraste com o segundo Adão, que é Cristo, que vai ser o homem pneumáticos, querendo com isso chamar a atenção para o grande problema que era daquela igreja, para aqueles que se achavam os espirituais. Né? Então, possivelmente, por trás da negação da ressurreição, estivesse aí uma má compreensão de que a ressurreição ela seria a reanimação de corpos que haviam entrado em decomposição. A ideia é que seria a ressurreição de cadáveres. Então, ele vai procurar mostrar o que de fato vai acontecer, né? E ele vai fazer algumas analogias visando mostrar a diferença entre aquilo que é plantado e aquilo que é germinado, aquilo que vai nascer. Então ele vai fazer a analogia aqui das sementes, no verso 36, dizendo: o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E aí ele vai pegar coisas simples da nossa vida cotidiana a fim de realmente ilustrar, mostrar o que de fato vai acontecer nesta ressurreição dos mortos. Analogia das sementes, ou seja, aqui a gente aprende algo muito interessante, porque nesta analogia das sementes, o apóstolo Paulo estava querendo passar a seguinte mensagem. Ele está destacando aqui, ao mesmo tempo, a continuidade e também a descontinuidade. Então, quando ele usa a analogia da semente, ele está dizendo, aquilo que dela vai nascer, aquilo que dela vai surgir, vai ter tanto continuidade quanto descontinuidade. Vai surgir uma planta, vai surgir uma árvore, vai surgir uma flor linda, não é? Mas o DNA dela está ali. O DNA da semente, os componentes da semente estarão presentes naquilo que vai ser germinado, naquilo que vai ser desenvolvido. Então, quando ele usa dessa analogia, ele está chamando a atenção para este componente. Olha, vai ter continuidade, mas haverá descontinuidade. Então, uma semente que é semeada, ela vai morrer para que ela possa germinar, ela precisa necessariamente morrer. Com isso, ele está dizendo que vai ser o mesmo corpo, porém adaptado para novas condições de existência celestial. Então, é disso que ele está falando, haverá aqui uma continuidade quanto a descontinuidade entre um corpo do presente e o corpo do futuro. Então, esta analogia está dizendo, olha, não vai ser lançada uma semente de uma espécie e vai nascer algo totalmente diferente. Não, vai nascer as qualidades, vai nascer as essências relacionadas àquela semente. Porém, haverá a sua transformação. Não vai ser uma coisa totalmente nada a ver com aquilo que foi semeado. Então, ao falar do que nasce e o que vai, do que é semeado e o que vai nascer, veja, você não planta uma semente esperando colher uma coisa diferente daquilo que foi. Se é uma semente de laranja, só pode nascer um pé de laranja. Se é uma semente de goiaba, só pode nascer um pé de goiaba. Então, com isso, ele está chamando a atenção aqui para essa questão da continuidade, mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção para algo diferente, né? Algo glorioso. Então, a ideia não é de que o corpo da ressurreição ele seja tão diferente do corpo, o corpo que vai ser sepultado seja tão diferente do corpo que vai ser ressuscitado. A diferença ela está na transformação da condição deste corpo. A diferença está na transformação da condição deste corpo. Com esta analogia, a Bíblia está ensinando que um corpo pode passar de uma forma de existência para outra. Então, veja, se é o Edinaldo que vai ser semeado, não pode ser a Gislene, né, que é minha esposa, que vai surgir no lugar. É mais ou menos isso. É o Edinaldo que tem que ser levantado dentre os mortos, não pode ser outra pessoa. Então, se é aquela semente, então não pode ser algo diferente dos atributos, das qualidades daquela semente. Então,
Ao assim fazê-lo, ele está apontando tanto para o aspecto da continuidade quanto para o aspecto da descontinuidade. Eu espero que essa ilustração fique clara para nós. A segunda coisa está aí do verso 39 até o verso 41, quando ele fala da analogia aqui dos tipos de corpos. Aí ele vai dizer que nem toda a carne ela é a mesma. Então, tem gente que não come carne vermelha, tem gente que só come carne de aves, gosta de peixe, não é? Então ele vai dizer, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, que é uma carne não comestível, é uma carne totalmente desprovida das proteínas que o próprio corpo precisa, então nunca foi uma carne para consumo. Outra é a carne dos animais, não é verdade? Outra a carne das aves e outra a carne dos peixes. Então, veja, nós estamos falando aqui de tipos diferentes de carnes, de seres. E aí ele vai falar agora, não apenas desses elementos da criação, mas ele vai falar de corpos celestiais e de corpos terrestres. E sem dúvida, ele diz, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. E outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças. Notem a expressão diferenças de glória que aparece aqui. Agora, olha que interessante. Nesta analogia, ele procura mostrar os tipos de corpos que precisam ser adaptados aí a uma nova realidade da sua existência. Então, ele chama atenção para essa adaptabilidade de seres que precisam ser ressuscitados com uma condição totalmente diferente, porque eles vão habitar numa dimensão diferente. Hoje nós estamos ligados ao primeiro homem, que é Adão, e nesta dimensão espiritual por vir, nós estaremos ligados plenamente ao segundo Adão, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, numa dimensão totalmente diferente. Então, ele chama atenção para essa adaptação que precisa acontecer, baseado nesta nova realidade que vai surgir. Então, olha só, assim como no mundo criado há variações, de igual modo será na ressurreição. Corpos diferentes possuem uma glória diferente. Até mesmo quando nós lidamos com a questão da carne dos animais, peixes e aves, nós estamos lidando com diferenças entre elas. Os peixes não são todos iguais, assim como as aves não são todas iguais. Conforme nós lemos no texto, a lua não é o sol e o sol não é a lua. Então, nós temos estrelas diferentes, nós temos seres, animais diferentes, e com isso ele está chamando a atenção que, embora haja continuidade, haverá uma descontinuidade radical de alguns componentes e alguns elementos. Por quê? Porque nessa ressurreição estará surgindo um novo homem diferente daquele que foi sepultado. É um corpo totalmente transformado. É um corpo totalmente distinto daquele que foi semeado, que era corruptível, que era ligado ao primeiro Adão, um corpo deteriorável. Depois ele vai fazer uma série de contrastes entre o que foi semeado e o que será ressuscitado. Então, olha só, Deus dispôs o universo de tal maneira que corpos são adaptados a uma variedade de tipos de existência. Então ele diz, olhemos a criação. Então você não tem assim uma construção em série de coisas, tudo igual. Não. Se há diferença na própria criação, ele diz, nós devemos pegar este conceito e aplicá-lo à redenção final de todas as coisas. Se no mundo criado de Deus a gente lida com variações, com distinções, com glórias diferentes na criação, nem todas as estrelas possuem a mesma intensidade, nem tudo aquilo que foi criado possui uma glória igual para todas, ele está dizendo, assim será também na ressurreição. Haverá variações de glória. Aí você me pergunta, pastor, mas que variações de glória? Né? Então, se temos corpos celestiais que têm mais intensidade, se tem corpos celestiais que têm uma glória diferente, a Lua é um satélite iluminado, né? Ela não possui luz própria, ela tem a sua glória. Então, ele está chamando a atenção para essas variações.
e destes corpos que existem hoje, e ele está chamando, então, e apontando para esta realidade futura. Ou seja, nós precisamos de corpos apropriados, talvez essa seja a ideia mais importante. Precisamos de corpos apropriados para cada realidade da existência. Se na criação há variação de glória, o mesmo acontecerá na ressurreição. Então, nesta analogia, fica evidente que o objetivo do apóstolo Paulo foi de mostrar tipos de corpos que precisam ser adaptados à sua existência. Então, você não consegue pegar uma ave que não foi criada para lidar com água, e ao jogá-la na água, ela vai morrer afogada. Ela não desenvolveu, ela não foi criada para esse fim, diferente de um pato, por exemplo, que nada com muita facilidade, mas que não possui a capacidade de viver debaixo da água. Então você tem animais que conseguem viver nesses dois ambientes, ele tanto consegue ficar por um tempo debaixo da água, não somente debaixo da água, ele tem que vir à superfície. Então ele está chamando a atenção para essas adaptações. E ele está dizendo, assim como na criação, nós precisamos desta adaptabilidade, ele está dizendo, na glória nós precisamos também de um corpo que seja coerente com este reino, com este ambiente, assim como acontece na criação, assim como acontece entre os animais. Então nós precisamos desta adaptação, nós precisamos deste corpo apropriado para viver nesta configuração, para viver nesta realidade diferente da qual nós estamos inseridos hoje, com a qual nós lidamos no dia de hoje. Então esse é o ponto. Talvez a ideia aqui não seja de chamar a atenção para uma questão assim de coisas tão diferentes, que a luz de um determinado irmão vai brilhar mais do que a luz de outro. Eu acho que a ideia não seja essa. Eu acredito que a ideia seja de que, como corpos, eles são adaptáveis, foram criados por Deus assim, para lidarem com determinadas realidades no mundo criado por Deus. Na ressurreição, os nossos corpos precisarão também de uma nova condição, diferente da que nós temos hoje, para que a gente possa viver nessa dimensão. Com a configuração de hoje, a gente não entra nesta dimensão espiritual futura. Por isso, tem que ser semeado para que possa nascer um corpo diferente do que foi semeado em termos da sua essência. Não é? Então, analogia aqui dos diferentes tipos de corpos, e ele vai então mostrar, irmãos, aqui 4 contrastes, a fim de deixar ainda mais claro o que ele estava pretendendo. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então aqui ele está explicando essa adaptação, mostrando a diferença do que foi semeado e daquele que será ressuscitado. Veja, corpo de corrupção e um corpo incorruptível. Com isso, ele está chamando a atenção aqui para o seguinte componente: de um corpo que não será mais sujeito à decomposição física ou ao envelhecimento. Então, o corpo com o qual nós lidamos hoje, ele está sujeito à questão dos efeitos do tempo. À medida que os anos vão se passando, o corpo vai se enfraquecendo e a gente vai tendo que lidar com os efeitos da velhice, com os problemas da velhice e, por fim, a morte, e a gente vai voltar ao pó e seremos pó da terra de novo. E aqui ele está dizendo que esse corpo que vai ser ressuscitado não vai experimentar esses efeitos, não estarão debaixo dos efeitos do envelhecimento e da corrupção. É uma ressurreição para um estado permanente da nossa condição. A segunda coisa que ele vai... o segundo contraste que ele vai mostrar aí, veja, semeia-se o corpo em desonra. Só um momento. Semeia-se o corpo em desonra, ressuscita em glória. O que ele está querendo ensinar aqui? Veja, isso diz respeito à aparência física e à aparência externa da pessoa. Isso aponta para algo muito glorioso. Veja, os corpos ressurretos dos cristãos
serão fisicamente encantadores, bem acima do que nós podemos imaginar. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. É interessante que hoje os aplicativos de filtros, eles são muito importantes, né? As pessoas querem um celular com alta capacidade de resolução, de fotografia, para tirar a melhor foto, e como se isso não bastasse, elas querem os aplicativos que fazem aqueles efeitos para deixar a foto perfeita, não é? Para que essa foto ela seja apreciada, e ela seja honrada, ela seja valorizada, ela seja, vou usar o termo aqui, glorificada. Então ele está dizendo aqui, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Diz respeito à aparência física, à aparência externa da pessoa. Então, se a gente está lidando com os efeitos da velhice, esse corpo que vai ser glorificado não estará mais debaixo dos efeitos da velhice, né? E aí isso nos leva a pensar que as pessoas que serão ressuscitadas, elas não apresentarão, eu acho que é uma interpretação possível, elas não apresentarão os efeitos da velhice, que são os efeitos do pecado, não é? Das células que estão morrendo, da pele que vai perdendo a sua elasticidade. Mas Paulo está dizendo aqui que isso não vai acontecer nessa ressurreição. Uma terceira coisa que ele vai dizer, um terceiro contraste, ele diz aí, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então veja, o contraste aqui é entre o que está temporariamente vivo e aquilo que possui uma existência eterna com Deus. Então, nosso corpo hoje, esse corpo natural, é um corpo que tem data de validade. Os anos da nossa vida sobem a 70, havendo vigor 80, o que disso passa é câncer e enfado. O homem, por mais ansioso que ele esteja, ele não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou seja, nós não temos o poder para dizer, eu vou viver 150 anos, eu vou viver 200 anos. Por mais que eu queira, por mais que eu determine, por mais que eu tenha pensamento positivo, por mais que eu me alimente das melhores coisas, não vou chegar lá. Eu não tenho esse poder para determinar quanto tempo eu viverei, não é? Então o homem não consegue fazer isso. Então ele está dizendo, semeia-se o corpo natural, ressuscita-se aqui o corpo espiritual, que é não, o terceiro, né? O terceiro, eu acabei adiantando aqui. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. É o que está aí na nossa tela, né? Aqui então chama a atenção para a transformação do estado presente de humilhação dos cristãos. É aquilo que nós experimentamos hoje, esse corpo de fraqueza, esse corpo limitado, esse corpo sujeito às intempéries da vida, esse corpo que adoece, esse corpo que precisa tomar remédio, esse corpo que é vulnerável, esse corpo que pega um vírus e ele já fica totalmente deteriorado, ele já fica totalmente cambalido. Então, ressuscita-se em poder. Esse é um outro contraste. E o último aparece aí, ele diz, semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. O contraste aqui está entre o que é temporariamente vivo e aquilo que possui este componente de imortalidade, de eternidade. Então, nosso corpo hoje, conforme nós já falamos anteriormente, possui data de validade, é um corpo temporário, é uma vida temporária, é uma vida que não vai passar de 130, de 140, e se passar de 140, não chega a 150. O homo Deus, ele não vai ter esse poder, porque o homem não é Deus, por mais que a ciência se desenvolva, por mais que a tecnologia facilite a nossa vida, mas ela não tem poder de trazer a vida, de prolongar a vida para 200, para 300, e mesmo se prolongar para 150, ela não tem o poder de prolongar para sempre. Esse é o ponto, né? Pode prolongar para 120, para 130, 140, 150, mas não pode prolongar para sempre. Em outras palavras, o homem não pode criar a vida eterna. O homem não tem esse poder. Só Deus pode conceder vida eterna. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só Jesus pode fazer isso. O homem, dotado do conhecimento e da sabedoria que Deus lhe concedeu, graça comum de Deus, reflexo da imagem de Deus no homem, com capacidade para criar, para desenvolver coisas que são importantes,
mas ele não tem poder de criar vida eterna. Ou seja, o homem não tem poder de impedir a morte. Ele não tem esse poder. Como ele também não tem o poder de trazer à vida aquele que morreu. Então, criogenia e outras coisas mais aí, eu não acredito que isso vai acontecer. Uma célula que morreu, por mais que você coloque nela componentes químicos, porque nós não estamos falando apenas de matéria, nós estamos falando da alma. Então, a alma, que é essa parte consciente do ser, o homem não tem domínio sobre essa parte espiritual. O homem não consegue controlar essa dimensão espiritual. Então, não adianta, não é? Então, caminhando aqui para a segunda parte do nosso estudo, que vai agora do verso 45 até o verso 49, a Bíblia vai estabelecer aqui essa relação Adão e Cristo, corpo natural e corpo espiritual. Então, nós não podemos também desconectar essa questão natural e espiritual do contexto da igreja de Corinto. Então, havia aqueles na igreja que se sentiam os espirituais, os pneumáticos. E aqui Paulo vai fazer um jogo de palavras, mostrando o homem que está ligado em Adão é o homem que é psíquicos, esse homem natural, esse homem terreno. E ele vai mostrar também uma diferença entre o homem que é pneumáticos, que é procedente de Cristo, que é resultado da ação de Cristo. O primeiro, o psíquicos, ele está ligado a Adão, mas o homem pneumáticos, ele está ligado a Cristo Jesus. Então, Adão e Cristo, corpo natural e corpo espiritual. Então, o que a gente precisa destacar aqui, irmãos, é que Adão ele foi vivificado pelo Espírito Santo, ao passo que o próprio Cristo é o Espírito que vivifica. Então, veja, da mesma forma que temos compartilhado o corpo terreno do primeiro Adão, haveremos de ter um corpo semelhante ao do segundo Adão. O verso 45 em diante, ele diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último, Adão, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Lá atrás ele já falou do homem natural, do homem que não aceita as coisas de Deus, que não pode entender as coisas de Deus, elas lhe são loucura. Depois ele diz, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra. Formado do pó da terra é terreno. O segundo homem, ele é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então, veja, nesse contraste, a gente vai perceber aqui algo interessante, né? Terreno e celestial. Corpo humano e terreno e corpo celestial. Paulo não está contrastando aqui a ideia do físico, material, e o espiritual, que é a parte material do ser humano. Nós temos aqui uma citação do texto de Gênesis 2, verso 7. Basicamente, é o texto que o apóstolo Paulo ele está usando aqui na sua carta. E Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, esse Espírito Santo de Deus, que é o ruach de Deus, que é o sopro de Deus, não é? Ele trouxe vida a Adão. Agora, notem que coisa interessante, né? Nós carregamos a imagem do primeiro Adão. Até o dia em que haveremos de receber aqui a imagem plena do segundo Adão, do último Adão. Nós, enquanto estamos nesse corpo, nós somos a imagem do primeiro, nós estamos ligados ao primeiro homem. Por isso que o salário do pecado continua sendo a morte. A gente não consegue impedir a morte. Nós estamos ligados a este primeiro Adão e nós haveremos de estar ligados permanentemente ao segundo na ressurreição. Mesmo em Cristo hoje, nós estamos debaixo das influências da escolha do nosso primeiro pai, que foi Adão. Por isso,
que a Bíblia vai falar deste espírito vivificante, conforme está aí. O primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Então, veja, como parte da obra messiânica de natureza humana, Jesus se tornou um espírito vivificante por ocasião da sua ressurreição. Ele recebeu um corpo espiritual ou um corpo glorificado, tornando-se assim inseparável da obra e da existência do Espírito Santo. Então, por isso que, às vezes, na Bíblia, a gente encontra até a expressão o Espírito de Cristo. Então, esse segundo Adão é um espírito vivificante nesse sentido. Então, olha só, Adão foi vivificado pelo Espírito Santo. Não é? Deus soprou nele, e podemos até entender aquilo ali, esse sopro da vida que o Espírito Santo concede. Ao passo que o próprio Cristo, ele é o Espírito que vivifica. Não é? De modo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, o primeiro Adão, ele recebeu vida natural como dádiva para o seu corpo. E o último Adão, que é Cristo, ele concede ao corpo vida que é proeminente do Espírito. Por isso que temos o contraste: o primeiro Adão é do pó da terra, o segundo, ele é celestial. Então, o apóstolo Paulo, ele estabelece aí essa comparação, né, mostrando que o primeiro Adão recebeu vida natural como dádiva para o seu corpo, mas o último Adão, ele não recebeu, ele concede vida. Ele se tornou o espírito que vivifica. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, num corpo glorificado, e ele tem esse poder para vivificar também. Então, o primeiro recebe, o último concede. Então, por enquanto estamos ligados ao Adão, haveremos de experimentar, infelizmente, este momento em nossas vidas, mas ele está dizendo, na ressurreição, haveremos de receber um corpo altamente glorificado, como foi o do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui neste capítulo, ele fala desta ressurreição que vai acontecer e o corpo desta ressurreição, a glória desse corpo, a diferença que haverá desse corpo, os efeitos do pecado que não estarão presentes nesse corpo, tudo que nós lidamos hoje, que são consequências do pecado, que são consequências da nossa condição decaída, elas serão revertidas, elas serão transformadas nessa dimensão que a Bíblia apresenta como sendo a ressurreição. Então, daí a gente pode imaginar realmente um corpo diferente, né, do que aquele que nós experimentamos aqui, dos efeitos da velhice, das consequências do pecado que veio sobre nós. E aí a gente pode quase que dar asas aí à nossa imaginação de pensar que a gente usa óculos porque a questão de enxergar pouco é consequência do pecado, não é? E outras coisas mais que fazem parte da nossa vida aqui. Então, agora veja bem, quando a gente fala dessas coisas, talvez você que vai aí ouvir isso e assistir, você talvez esteja pensando assim, poxa, mas como que essas coisas podem ser verdadeiras, né? Eu quero deixar aqui duas aplicações para nós. Veja, queridos, a primeira é que a gente precisa entender que enquanto a ressurreição não acontecer, a nossa redenção ela estará incompleta. Então, hoje nós lidamos com aquilo que não é pleno. Nós já sentimos um pouco aquilo que é a glória celestial. Porque se estamos em Cristo, temos esperança, se estamos em Cristo, temos certeza de vida eterna, se estamos em Cristo, cremos que passamos da morte para a vida, se estamos em Cristo, nós cremos que esse corpo vai voltar ao pó, mas ele há de ser levantado do pó num corpo glorificado. Se estamos em Cristo, nós temos essa certeza, temos essa convicção. Mas hoje nós não experimentamos isso plenamente. Essa transformação plena, cabal e final, ela está aí atrelada a essa redenção final de todas as coisas.
Então, na história da redenção, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. A palavra de Deus nos ensina em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele já havia sido preparado na eternidade. Jesus entra na história, Jesus morre numa cruz, e ele morre numa cruz porque ele levou o pecado de pessoas sobre si. Jesus nunca transgrediu uma única lei de Deus, mas ele se fez pecado por nós. Então a salvação, ela se dá da seguinte maneira: quando nós vamos até Cristo confiando nele como nosso Senhor e Salvador, quando nós confessamos os nossos pecados a ele, reconhecemos que só nele nós podemos ter os nossos pecados perdoados, e nós reconhecemos que a obra dele é suficiente para a nossa salvação. Então veja, nós temos os nossos pecados perdoados, porque Deus agora, se Deus lançou o nosso pecado na conta do Filho dele, ele vai acreditar na nossa conta a justiça do Filho dele. Então, há uma troca aí. O meu pecado é colocado sobre Cristo, mas a justiça de Cristo é acreditada agora na minha conta. Então, nós vivemos, né, experimentando, desfrutando, glorificando a Deus por essa obra já realizada na nossa vida hoje. Mas veja, a minha fé em Jesus Cristo, o meu relacionamento com Jesus Cristo, não anula, por enquanto, os efeitos do pecado. Nós vamos adoecer, nós vamos lidar com os efeitos do pecado, nós vamos lidar com dores, nós vamos chorar neste mundo, nós vamos experimentar aflições neste mundo, mas nós vamos experimentar alegria, paz, conforto da parte de Deus, da presença de Deus. Então, mas a plenitude está aí, condicionada a esta redenção final que a Bíblia chama da volta de Jesus, do último dia, ressurreição final de todas as coisas. Uma segunda lição que eu quero deixar aqui é o seguinte: nós, assim como a ressurreição de Cristo é o fundamento, para a nossa ressurreição, ela é também o fundamento do corpo da ressurreição. Então, nós estamos aqui celebrando no mês de dezembro o nascimento de Jesus. Nós estamos falando de algo que foi real. Jesus nasceu e ele morreu, ele ressuscitou, e a pergunta é: onde ele está? Ele está à direita de Deus, na glória celestial. Nesse lugar que a Bíblia chama de céu, não é? Então veja, se Jesus nasceu, se estamos celebrando o nascimento de Jesus, nós não podemos desconectar o seu nascimento da sua ressurreição. Se a vida de Jesus foi uma realidade, o seu sacrifício foi uma realidade, a sua morte foi uma realidade, e a sua ressurreição foi uma realidade. Então a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento para a nossa ressurreição. E ela é também o fundamento do corpo ressurreto. Então a gente não pode perder isso de vista, né? Então veja, por causa da ressurreição de Cristo, seremos ressuscitados. Mas não apenas ressuscitados, receberemos aí também um corpo glorificado, um corpo transformado. Então essas são coisas que estão associadas à pessoa de Jesus. Então, se a gente tem dificuldade em entender que isso vai ser uma realidade, a gente também deveria ter dificuldade em entender o nascimento de Jesus. Se eu não creio que essas coisas serão realidades, eu também não posso crer que Jesus nasceu. Se eu não creio que haverá ressurreição, se eu não creio que haverá juízo final, se eu não creio que haverá o dia da redenção final, se eu não creio que haverá ressurreição, veja, não faz sentido eu celebrar o Natal. Porque, afinal de contas, Jesus nasceu para quê? Para soprar velhinha, comer bolo, viver 33 anos? Morreu com que propósito? Com que finalidade? Então, se ele não ressuscitou, estamos aqui perdendo tempo, não tem o que celebrar, não tem o que comemorar. Então, o Natal nos leva a pensar a respeito disso, na realidade da vida, na realidade da obra, na realidade da morte, na realidade da ressurreição, e se tudo isso foi verdade em relação a Cristo, eu não tenho outro caminho senão de crer que tudo isso será também uma realidade na minha própria vida. Tá bom, queridos? Então, pensemos nisso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sigamos firmes e fortes aí, né, em Cristo Jesus, vivendo para a sua honra e para a sua glória.
Eu quero agradecer você que ficou com a gente aí, que vai acompanhar essa transmissão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar todos para as nossas atividades aí do final de semana. Teremos aí o culto pela manhã aqui no domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas nós teremos a participação do coral da IPO. Vários irmãos têm ensaiado aí ao longo de alguns meses para apresentar uma cantata de Natal. Então eu quero que você venha, que você traga os seus amigos, familiares, para a gente ouvir a palavra, como aconteceu no domingo passado, uma palavra mais objetiva, e no segundo momento a gente dá oportunidade para o coral e essa apresentação. Tá joia? Vai ser nesse domingo, é o domingo que antecede ao Natal, e aí na semana a gente não vai ter atividade aqui na igreja, no sentido de na véspera do Natal, não vamos ter, nós vamos ter o culto no próximo domingo, e aí na véspera do Ano Novo, dia 31, nós vamos ter o culto, das 20 até as 21h30, vamos ter um culto aqui, de gratidão a Deus pelo ano que Ele nos concedeu. Tá bom? É isso. Deus te abençoe. Conceda a todos uma ótima noite, em nome de Jesus. Grande abraço.